Ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Bom dia, Shalom Adonai. Bom estarmos aqui mais uma madrugada na presença do Senhor para podermos ministrarmos mais uma porção da palavra para os nossos corações. Vamos estar fazendo um momento de oração. Pai querido, nós te louvamos, exaltamos e bendizemos o teu santo nome nesta manhã, porque tu tem, ó Deus, nos sustentado com o teu grande amor, e nós temos motivo de podermos agradecer a ti pelos seus benefícios, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pelo teu amor. Eu quero pedir a bênção, ó Pai, sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família que está, ó Deus, sendo ministrado através da tua palavra. Aceita, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração nesta madrugada. Venha falar conosco, venha nos ensinar, venha nos capacitar, venha nos dar graça, que a tua unção esteja sobre nossas vidas. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Bom, louvarmos o Senhor, porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido maravilhoso para conosco, aonde temos visto o cuidado de Deus, guardando e nos protegendo, nos livrando de todo mal, para que nós possamos, cada dia mais, poder depender do seu grande amor. Nós louvamos a Deus, porque mais um final de semana, o Senhor Ele nos concedeu de podermos passarmos na presença do Senhor, aonde estivemos em vigílias, tivemos ministrando a palavra do Senhor, tivemos congregando, tivemos fazendo algumas visitas, estivemos tendo nosso momento de lazer, vamos dizer assim, aonde sábado nós estivemos fazendo uma cavalgada, andando de mula junto com os nossos irmãos e outras pessoas tendo a oportunidade de poder falar do amor de Jesus. Podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E estamos aqui nesta manhã para cumprir o ID do Senhor, ou seja, a palavra do Senhor lá no livro de João 17, versículo 17, nos ensina que santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. E lá em Romanos 10, versículo 17, o apóstolo Paulo deixa registrado dizendo que a fé vem por ouvir a palavra do Senhor. E nós louvamos o Senhor nesta manhã, aonde estaremos ouvindo mais uma porção da palavra, onde Deus estará nos ensinando, porque sabemos que a palavra do Senhor, ela está acima do seu nome, aonde Jesus chegou a ponto de dizer, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, livro de João, capítulo 3, versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesta manhã, eu quero falar sobre
a rejeição ou a aceitação. Amém? Então nós vemos nesse versículo, que é muito conhecido no meio da igreja, livro de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos, irmãos, nesta passagem em que Deus, Ele nos amou tanto que deu o seu único Filho para morrer no nosso lugar. E muitas vezes nós não temos dado esse devido valor, aonde Deus, Ele doou, Ele deu o seu único Filho para morrer no nosso lugar. Porque a palavra de Deus nos ensina, lá no livro de Hebreus, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Outra coisa que nós vemos aqui, que Jesus nos amou tanto que deu a sua vida. Olha, que amor maravilhoso, somente amor de Deus. Jesus nos amou tanto que deu a sua própria vida. Que nós possamos valorizar esse amor de Jesus para com as nossas vidas, para que nós possamos ter comunhão com Ele através do Espírito Santo. Fez isto para que pudéssemos estar sempre perto de Deus e viver com Ele na eternidade. Fez isso para que pudéssemos encontrar cura, integridade para o corpo, a alma e o espírito, isto é, o amor verdadeiro. O amor verdadeiro vem de Deus, vem da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus lembrou Nicodemos, lembra do principal da sinagoga ali em Jerusalém? Nicodemos foi ter uma conversa com Jesus de noite. E Jesus lembrou Nicodemos dizendo a respeito das constantes queixas dos israelitas ao peregrinarem no deserto como punição. Deus enviou a serpente ao acampamento, entretanto também tomou providência para que eles confiassem nele. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Está registrado lá em Números 21, versículo 8. Então o povo peregrinava no deserto e o povo estava ali numa pressão em cima de Moisés, murmurando, né? Estava ali fazendo certas cobranças. Não é diferente nos dias de hoje, muitas vezes até na igreja. E Deus orientou Moisés para que fizesse uma serpente de bronze e levantasse ali no deserto. E todos os que pecassem, que fosse mordido pela serpente, que olhasse para essa serpente de bronze que Moisés confeccionou, seria curado. Então aqui nós vemos Jesus tendo uma conversa com Nicodemos e orientando ele, e o Senhor disse, né, para Nicodemos, fazendo uma analogia, referindo-se à sua morte iminente na cruz, aonde está aqui em João 3, 14, versículo 15, que diz: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna.
Então nós vemos aqui Jesus trazendo uma palavra para Nicodemos naquela conversa em que ele foi ter com Jesus à noite. E aproveitando a oportunidade, Jesus fez uma analogia, aonde ela se cumpriu na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde nós vemos esse versículo que nós lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Em cima desta passagem, dessa experiência em que nós vemos que Nicodemos teve com Jesus, nós queremos falar a dois assuntos: a rejeição e a aceitação. A rejeição, ela pode dar-se de várias formas. A aceitação, porém, só se dá de uma maneira: crer em seu Filho Jesus. Nós estamos vivendo dias difíceis, conforme algumas madrugadas nós temos passado aqui, em que temos vivido dias difíceis, dias trabalhosos, dias, vamos dizer assim, em que muitos têm encontrado muitas dificuldades. Por quê? Porque há muita rejeição. Nós vemos quantos e quantos convites nós temos feito para certas pessoas, famílias, procurando ensinar, mostrar que Jesus é o único caminho. E até os dias de hoje, há muitos corações que têm rejeitado a palavra de Deus. E nesta manhã, Deus nos traz essa palavra, esse ensinamento, para que nós possamos entender o plano da salvação, entender o grande amor de Deus para com a humanidade. Aqui em Romanos, capítulo 11, versículo 15 diz: pois se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Então nós vemos aqui apóstolo Paulo sendo usado por Deus, deixando uma palavra de ensinamento para a igreja em Romanos, ali aonde nós deixamos esse versículo aqui em que nós meditamos: pois se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo estava passando para a igreja de Romanos, em que naqueles dias a rejeição, eles estavam rejeitando a palavra de Deus, rejeitando as coisas de Deus, ou seja, a mensagem de Jesus. Então nós vemos que não é diferente, como nos dias de hoje, muitos ainda têm rejeitado a palavra do Senhor. Rejeitar instrução espiritual. Oséias, livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei como meu sacerdote, visto que te esqueceste da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então nós vemos aqui o profeta Oséias sendo usado por Deus, em que o povo tinha rejeitado a palavra de Deus, tinha se afastado de Deus, e nós vemos que eles estavam perecendo, estavam sofrendo, porque lhe faltava conhecimento. E não é diferente nos dias de hoje,
em que nós temos visto, em que o povo tem se afastado de Deus, não tem conhecimento da palavra, e nós temos visto que o povo, ele tem perecido, porque ele falta conhecimento, ou seja, não tem tido um compromisso com Deus e tem rejeitado as coisas de Deus. Então nós vemos que nesta manhã Deus nos traz esta palavra para que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que Deus tem nos ensinado. Ou seja, valorizar o amor de Deus, valorizar o amor de Jesus. Pensa bem, irmão, o amor de Deus, em que Ele deu seu único Filho. Pensa bem, valorizarmos o amor de Jesus, que deu a sua vida por nós. E o que é que nós temos feito? Muitas vezes, temos rejeitado uma escola bíblica, a escola de ensino, para podermos estarmos ociosos em tantos lugares que não edificam a nossa vida. Muitas vezes, nós rejeitamos um culto de louvor e adoração a Deus. Muitas vezes chega ao cúmulo de rejeitarmos um culto de Santa Ceia por causa de uma festa, de uma oportunidade das coisas desse mundo. Então isso se chama rejeitar o amor de Deus, rejeitar as coisas de Deus. E o profeta Oséias disse: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Quantas e quantas oportunidades nós temos tido de aprender a palavra de Deus, e até hoje nós ainda somos leigos, até hoje nós temos pouco conhecimento, e sabemos que esse caminho, ele nos conduz para a vida eterna. Que nesta manhã você possa abrir o seu coração e valorizar a sua vida, você possa valorizar a vir ter uma comunhão, uma intimidade com Deus através do Espírito Santo, conhecendo a sua palavra. Aqui em 2 Crônica, capítulo 36, versículo 16 diz: mas eles zombaram da mensagem de Deus e desprezaram a sua palavra, escarneceram dos seus profetas, até que a ira do Senhor subiu tanto contra o seu povo que não houve mais nenhum remédio. Então nós vemos, irmão, muitas vezes isso acontecendo no meio da humanidade, porque essa peste, ela tem assolado as nações, tem chegado até a nossa cidade, porque tem rejeitado a palavra do Senhor. Eu vou estar lendo novamente 2 Crônica 36, versículo 16. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram a sua palavra, escarneceram dos seus profetas, até que a ira do Senhor subiu tanto contra o seu povo que não houve mais nenhum remédio. Irmãos, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus tem um compromisso com a sua palavra. Que nesta manhã nós possamos sermos pessoas sábias, pessoas com entendimento, conforme nós lemos aqui no Salmo 119, a partir do versículo 97 até o 104, aonde o salmista ali ele diz: ó, quanto amo a tua lei, ó, quanto amo a tua palavra, ela é mais doce que o mel no meu paladar. Esta palavra que é luz para o nosso caminho, esta palavra
que é vida, para que nós possamos ter vida e abundância para com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos a rejeição de Cristo que aconteceu lá em Gadá, os gadarenos. Jesus chegou em Gadá, ali em Gadá morava um endemoniado no cemitério, e toda aquela província conhecia aquele endemoniado que morava no cemitério, porque era, vamos dizer assim, uma pessoa sofrida, aonde os demônios o aprisionavam. E ali Jesus chegando, aquele homem prostrou-se diante do Senhor, o Senhor o libertou, que era uma legião de demônio, e ali aconteceu aquele fato em que os porcos morreram ali no desfiladeiro, caíram no mar, e todos os moradores de Gadá, ou seja, os gadarenos, chegaram e disseram: olha, não entra na nossa cidade, vai embora, olha o prejuízo que você deu. E assim, irmão, nós vemos muitas pessoas rejeitando Jesus, só pensando no momento, só pensando nas coisas materiais, e não tem a visão das coisas espirituais, ou seja, da vida eterna. Então aqui os gadarenos, Mateus capítulo 8, versículo 34, então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o rogavam para que se retirasse da terra dele. Jesus retirou-se daquela terra, mas Jesus deixou ali um missionário. Aquele homem foi liberto por Jesus, aquele homem queria seguir Jesus, tornar-se um discípulo, mas Jesus disse: volte para a sua casa, volte para a sua família e fale do amor de Deus, fale o que eu fiz na sua vida. Ele se tornou um missionário, porque ele era muito conhecido naquela província, e com certeza muitas pessoas ali abriram o coração para Jesus. Nós vemos também que lá em Nazaré, Jesus foi criado em Nazaré, e muitos de Nazaré rejeitaram Jesus, dizendo: esse não é o filho do carpinteiro? Esse não é o irmão de Tiago, irmão de José, irmão de Judas e Simão? Muitos rejeitaram, não valorizaram Jesus como Messias, Jesus como Senhor, Salvador da humanidade. Nesta manhã, até quando você vai rejeitar Jesus? Nós vemos que a rejeição, ela se dá de várias maneiras, porém a aceitação, ela é única, e ela se chama Jesus. Nós vemos lá no livro de João, capítulo 1, versículo 11, a rejeição pela nação judaica. A palavra do Senhor diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Nós vemos aqui João 12, 48 também, que diz: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, esta há de julgá-lo no último dia. Então nós vemos que Deus, ele vela pela sua palavra. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Que nesta manhã nós possamos abrir o coração para Jesus, porque ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós vemos que rejeitar, aonde muitas vezes, conforme nesta manhã, a oportunidade, ou seja, há uma chamada à decisão, nós vemos em que muitos ainda estão com o coração endurecido.
Nós vemos lá em Lucas 18, a partir do versículo 18, aonde Jesus falou com aquele jovem rico, em que aquele jovem rico aproximou-se de Jesus e disse: bom mestre, que tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: guardar os mandamentos. E ele disse: isso eu faço desde a minha meninice. E Jesus já foi direto: falta-lhe, faz-lhe uma coisa então, vende todas as suas coisas e me segue. E aquele jovem rico saiu cabisbaixo, porque era muito rico, porque o seu coração estava nas riquezas desse mundo, e acabou rejeitando a chamada de Jesus. Nós vemos também lá em Mateus 25, a partir do versículo 1, onde Jesus deixou registrado a parábola das 10 virgens, onde nós vemos aqui que aquelas 5 virgens loucas rejeitou a chamada de Jesus, sendo que 5 prudentes aceitaram, e ali elas tiveram a oportunidade a essa chamada à decisão, aonde nós vemos quantas e quantas virgens loucas estão aí batendo cabeça. Por quê? Porque lhe falta conhecimento. Mas nesta manhã, Deus nos traz esta palavra para que nós possamos ter entendimento, ter sabedoria e compreender o plano de Deus para com a humanidade. E o que falar de Demas? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Demas, um evangelista, vamos dizer assim, que andou com o apóstolo Paulo em tantos lugares, abriu igreja, evangelizou, fez a obra de Deus com o apóstolo Paulo em tantos lugares. Mas olha o que aconteceu aí. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Nós vemos aqui que Demas amou mais o mundo do que a palavra de Jesus. Demas amou mais o mundo do que o verdadeiro amor de Deus que está na pessoa de Jesus. E assim, nós temos visto no meio da igreja, nós temos visto nos últimos dias quantas pessoas estão se desviando dos caminhos do Senhor Jesus, estão amando mais o mundo do que o amor de Deus, que deu seu único filho para morrer no nosso lugar. Estão amando mais o mundo do que o amor de Jesus, que deu a sua própria vida em resgate para que nós possamos ter vida eterna. Porque lhe falta conhecimento, lhe falta sabedoria, lhe falta uma intimidade com Deus através do Espírito Santo. Porém, conforme eu disse, que estaria falando a respeito da rejeição e da aceitação. Nós vemos que o único Salvador se chama Jesus. É o dom do amor de Deus, conforme nós lemos aí, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que venha a ter a vida eterna. Só Ele tem a mensagem da salvação. Não há outro que tenha a mensagem de salvação, somente Jesus. E está registrado aqui em João, capítulo 6, versículo 68, que diz assim: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Então nós vemos aqui essa passagem onde Jesus, um determinado dia, Jesus trouxe uma palavra dura. Jesus trouxe uma pregação difícil para aquelas pessoas que o seguiam aceitar. E ali aquelas pessoas começaram a rejeitar Jesus.
começaram a sair da presença de Jesus. E Jesus disse para os seus discípulos: vocês também não querem ir após essas pessoas? E Pedro respondeu: Senhor, para que iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Para onde ir, irmão? Para onde buscar outra solução, outro caminho, se só Jesus tem a palavra de vida eterna? Não tem outra solução, não tem outro intermediador a não ser Jesus. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Por isso, mais do que nunca, nós temos que aceitar a sua palavra, a palavra que nos corrige, a palavra que nos edifica, a palavra que nos consola. Nós vemos aqui que a sua recusa significa a morte. Por isso nós temos que aceitá-lo. João 8:24 diz: eu vos disse que morreríamos nos vossos pecados. Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então nós vemos aqui que a sua recusa significa a morte. Jesus disse que morreriam nos vossos pecados, se não credes que eu sou. Nós temos que crer e confiar que Jesus, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E aquele que não crê, morrerá nos seus pecados. A palavra de Deus eu sempre digo, ela é tão simples. A palavra de Deus, ela é se ensina ou não. E é o ser humano que complica a palavra de Deus. Ela é tão simples. Nós vemos também que a aceitação, o seu nome é o único que salva. Lá em Atos, capítulo 4, versículo 12, diz: em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então nós vemos, irmãos, que não há salvação em nenhum outro nome, somente na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos que toda a esperança de vida eterna está baseado nele, na pessoa de Jesus. 1 Coríntios 3:11 diz: pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus. Então nós vemos, irmãos, esse amor derramado sobre a sua igreja. E nós jamais podemos rejeitar. E nós temos visto em que a rejeição, ela tem se dado de muitas maneiras. Porém, a aceitação, ela é única. Jesus, o nosso Salvador. Amém? Jesus morreu para nos salvar e o fez não por merecermos ou por termos sido boas ou por causa das dificuldades da vida, mas porque Ele nos amou. Jesus fez muito por nós e tudo o que pede em troca é que olhamos para Ele e o exaltemos. Que nesta manhã você possa abrir o coração para Jesus. Tudo o que Ele nos pede, tudo o que nos cabe para responder ao grande amor de Deus é dizer: Jesus, creio que morreste na cruz para dar-me o perdão dos meus pecados e a vida eterna. Contigo responderei a teu grande amor, louvando-te e amando-te para sempre. Que nós possamos aceitar e colocar em prática na nossa vida a palavra em que Deus Ele tem deixado à nossa disposição.
que nesta manhã nós possamos valorizar mais a nossa salvação e amar mais a Deus, amarmos mais Jesus e buscarmos uma intimidade com o Espírito Santo no nosso dia a dia, para que nós possamos viver intensamente esse amor de Deus sobre a sua igreja. Amém? Pai querido, nós te louvamos e exaltamos o teu nome nesta manhã, pelo teu grande amor derramado sobre a tua igreja, pelo seu Filho amado Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que tem habitado no nosso meio. Nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá entendimento. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Permitido Deus, estaremos aqui amanhã a partir das 5h05 em nome de Jesus. Amém? Um abraço. Shalom Adonai.